Mas tem um tema que é super importante, a gente precisa discutir, analisar. Eu quero trazer para vocês a informação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele proferiu uma decisão hoje determinando que a Polícia Federal encaminhe à Corte, ao STF, o conteúdo, todas as informações dos telefones celulares da investigação do Banco Master. Essa ordem ocorreu um dia depois que a Polícia Federal entregou um relatório à presidência do STF, relatando ter encontrado menções ao nome de Toffoli nos diálogos de Daniel Vorcaro, incluindo conversas entre os dois. Ele determinou que a Polícia Federal encaminhe ao Supremo as informações na íntegra, o conteúdo dos aparelhos e das outras mídias que foram apreendidas e também dos laudos periciais já produzidos sobre material e outros elementos de prova documentados. Nessa decisão, Toffoli argumentou que os advogados de defesa haviam pedido acesso ao conteúdo das mídias e, por isso, era necessário que a Polícia Federal enviasse todo o material ao Supremo Tribunal Federal. Chamar os nossos comentaristas, começar com o Roberto Mota. Essa talvez a principal notícia do dia, o ministro da Suprema Corte determinando que a Polícia Federal envie os dados que foram coletados do celular de um investigado, só que nos dados aparecem menções ao próprio juiz. Enfim, um emaranhado de informações, a gente vai tentar conectar as muitas notícias que foram divulgadas no dia de hoje. Mota, o que é preciso considerar em relação a essa notícia? Essa notícia é um desafio à nossa capacidade de raciocínio e de julgamento, Cariato. A gente, diante de uma notícia como essa, a gente para pensar e pensa e não consegue chegar a uma conclusão clara. Há muita coisa sendo divulgada hoje, né, em vários canais de mídia, algumas notícias ruins, outras péssimas. Não há nenhuma notícia boa sobre esse assunto. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar que o papel de uma corte constitucional é tratar de questões constitucionais. Não é investigar. Muito menos investigar situações nas quais os investigadores, de uma forma ou de outra, podem estar envolvidos. Nunca esse absurdo que foi criado pela Constituição de 1988, que é colocar investigações na mão de uma Corte Constitucional, ficou tão evidente. E sempre é tempo de fazer uma correção. Essa instituição, chamada de foro privilegiado, já deveria ter acabado há muito tempo. Vamos lembrar que a mera suspeita da possibilidade de que algum nome com foro privilegiado esteja envolvido numa situação atrai essa investigação para a Corte Constitucional do Brasil. A gente pode chegar num momento em que todas as investigações serão conduzidas pela Corte Constitucional. Basta existir uma suspeita de que alguém com foro privilegiado está envolvido. E aí eu preciso perguntar, o que o Congresso Nacional está esperando para fazer alguma coisa em relação a isso? Ou será que os nossos parlamentares acham que está bom isso? Eles estão felizes, satisfeitos? A gente todo dia comenta aqui decisões do Congresso, projetos aprovados na calada da noite, muitos deles desnecessários ou outros absolutamente nefastos. Onde está o Congresso Nacional que não toma uma providência em relação a isso? Onde estão os deputados federais? Onde estão os senadores? O que eles estão fazendo que mantém eles tão ocupados assim que eles não estão prestando atenção no que está acontecendo no Brasil? Pois é, são muitas informações, é preciso trazer todos os detalhes, conectar aquilo que se sabe. No dia de ontem, a Polícia Federal apresentou um pedido de suspensão contra o ministro Toffoli, justamente após acessar os dados do celular de Daniel Vorcaro, porque identificou que há conversas entre o presidente, o dono do Banco Master, e o juiz em questão. E aí, no dia de hoje, o ministro pede para a Polícia Federal enviar dados dos celulares do Daniel Vorcaro. E aí, eventualmente, muitos fazem a seguinte reflexão: bom,
ao acessar o conteúdo, talvez o ministro possa se apoiar nas informações para, inclusive, preparar uma defesa, relatar alguma coisa ao presidente da corte, enfim. Dávila, queria que você trouxesse suas análises sobre essa notícia, que é a principal do dia, o ministro determinando que a Polícia Federal envie os dados, as informações dos celulares apreendidos de Daniel Vorcado. E muitos dos conteúdos citam o próprio ministro, né? Essa notícia é extremamente preocupante. Preocupante porque no Estado de Direito, cada instituição cumpre um papel. O papel da Polícia Federal é investigar. O papel da Procuradoria-Geral da República é ajuizar a ação. E o papel da Justiça é julgar. Na hora que um juiz se intromete numa investigação da Polícia Federal, tenta trazer informação para si, é uma total violação do papel que cada um está fazendo. Então, isto é gravíssimo. É mais um fato que mostra que se o Supremo, o presidente Fachin, não tomar as rédeas rapidamente deste caso, levar ao plenário e tirar Toffoli do caso, nós teremos um desgaste total, uma desmoralização total do Supremo Tribunal Federal. Porque cada um tem que cumprir o seu papel. Não existe essa história desta intervenção num papel no outro na hora que a pessoa se sente que pode ter alguma coisa relativa ao julgamento. Pior, hoje as notícias também que se veicularam na imprensa mostram que há pressão do Supremo sobre a Polícia Federal. Isto é um absurdo. Isto é violar a Constituição, violar a lei. Isto não pode ser tolerado. Ou o ministro Fachin assume um pulso forte, o seu papel, e acaba com isso, ou nós teremos enorme problema para continuar essas investigações sob a liderança hoje do ministro Toffoli.